Bom dia, senhoras e senhores. Estamos iniciando nesta data a audiência pública referente à discussão e avaliação da proposta orçamentária do ano de 2018, a ser encaminhada à Câmara Municipal, a fim de atender o parágrafo único do artigo 48 da Lei de Responsabilidade Fiscal, conforme publicada no edital do Diário Oficial de 29/8/2017, e como presidente da Comissão Interpartidária, eu, vereadora Chiara Ranieri Bassetto, irei presidi-la de acordo com os artigos 58H, parágrafo 3º. Em pé todos. Invocando a proteção de Deus, os vereadores da Câmara Municipal de Bauru iniciam os trabalhos desta audiência pública às 10h30. Sentados. Lembramos que, nos termos do parágrafo 6º do artigo 58F do Regimento Interno, iremos encerrar até às 12 horas. Presentes os senhores vereadores Alexandro Bussola, presidente da Câmara Municipal, Benedito Roberto Meira, Chiara Ranieri Bassetto, e ainda as seguintes autoridades. Presidente do DAI, Eric Edir Fabres, Simone Belido, do DAI também, Carlos Elcio Pellegrini, diretor financeiro do DAI. Flávio Simplício Machado, contador da Coab. Marcelo Nascimento Alba, contador da Coab, representando o seu presidente, Edson Bastos Gasparini Júnior. Antônio Carlos Gimenez, vice-prefeito e secretário de Administração Regionais, sendo representado nesta audiência pública pelo Sérgio Alba, diretor do departamento. Everson Demarque, secretário municipal de Economia e Finanças. Everton de Anjo Basílio, consultor financeiro da Prefeitura Municipal de Bauru. A Luciana Duarte, diretora de Gestão em Finanças na Educação, da Secretaria da Educação. A Aline Fogolin, sendo representada pela Tatiana Rodrigues, diretora do Departamento da SEDECOM. E ainda também pela Marina Lute, diretora da Divisão do Turismo. O Luiz Fonseca, secretário municipal de Cultura. A Isabel Meziara, secretária municipal de Educação. A Maíra Silva está representando... a Maíra Silva está sendo representada pelo Jorge Honório, diretor de expediente da Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O Donizete do Carmo dos Santos, presidente da FUNPEV. Luiz Adeline Carvalho Cândido, técnico de administração da FUNPREV. O coronel Eliseu Ecler Teixeira Borges, presidente da Indurb, aqui presente. E também o João Carlos Tassim, gerente financeiro da Indurb. Sidney Souza, chefe da contabilidade da Indurb. Márcio Teixeira, diretor financeiro da Indurb. Alexandre Antônio Priviero, consultor administrativo financeiro da Câmara Municipal de Bauru. E conforme nós tivermos outros presentes chegando, nós vamos anunciando no decorrer da audiência. Nós faremos as exposições, iniciando pela Câmara Municipal de Bauru, com o nosso consultor administrativo financeiro, Alexandre Antônio Priviero. Vereadora Chiara Ranieri, presidente dessa audiência, senhores presidentes
das autarquias, senhores secretários e pessoas que nos estamos assistindo, meu bom dia. Hoje vamos falar de lei orçamentária anual. Nós estamos convivendo esses dias com peças orçamentárias que muitas vezes pessoas me questionam, por exemplo, eu recebi um questionamento de que viu minha carinha na TV e queria saber o que é, por exemplo, PPA, que treco é esse? Assim foi a palavra dele. Então, eu acho oportuno, se me permite, presidente, passar um pequeno vídeo que esclarece um pouco do que nós estamos tratando. Por favor, TV Câmara. A Marina é uma menina um tanto agitada. Gosta de fazer tudo ao mesmo tempo. Arrumar o quarto, estudar, conversar com os amigos, passear com o cachorro, jogar vôlei, tocar violão, comprar roupas. Marina, uma hora não vai dar certo. Agora, imagine um governo que precisa cuidar de uma cidade inteira, de um estado, de um país. Lembre que o governo cobra tributos para ter dinheiro para poder resolver os problemas da população. E todos nós sabemos que são problemas graves. Problemas na educação, na segurança, nos transportes, na saúde. São tantos problemas que não dá para resolver todos de uma vez. É preciso escolher quais serão enfrentados primeiro, ou seja, é preciso definir prioridades. Por isso, antes de fazer o orçamento, o governo prepara uma lei, chamada Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO. É a LDO que define o que é mais importante e como o governo deve montar e aplicar o orçamento a cada ano. Agora, tanto a LDO quanto o orçamento seguem um plano maior, que define os grandes investimentos que o governante irá realizar no seu mandato. Esse plano é o chamado Plano Plurianual, ou PPA. Ele define, por exemplo, as rodovias e as hidroelétricas a serem construídas, os aeroportos a serem reformados, os museus a serem restaurados. Mas não são somente obras. O PPA também define ações do governo como financiamentos aos agricultores, compra de equipamentos para hospitais e delegacias e muitas outras despesas. Portanto, temos 3 importantes leis orçamentárias: o PPA, a LDO e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que é o orçamento propriamente dito, cada qual com uma função. Para ficar mais fácil, vamos imaginar uma partida de futebol. As regras do jogo, o que pode ou não pode ser feito, são definidas na LDO, na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Já o planejamento do campeonato é o PPA, o Plano Plurianual. Agora, a partida de futebol, o jogo mesmo, esse é o orçamento, que é a LOA, a Lei Orçamentária Anual. Resumindo, o sistema orçamentário brasileiro começa pelo Plano Plurianual, o PPA, que define estratégias, diretrizes e metas da administração pública para um período de 4 anos. Temos também 2 leis anuais. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, que traz as regras para elaborar e executar o orçamento do ano seguinte, definindo também as prioridades e metas do governo, e a Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima as receitas e programa as despesas de cada ano de acordo com as prioridades do PPA e as regras estabelecidas pela LDO. Nenhuma despesa pública pode ser executada sem estar prevista na Lei Orçamentária Anual. Por isso ela é tão importante. Importante que eu gostaria de deixar evidenciada, que planejar é evitar improvisos. E dentro dessa expectativa, o planejamento da Câmara Municipal, aqui tem um aspecto diferente, que o mandato do presidente é por 2 anos. Então, esse planejamento foi feito inicialmente com os recursos que estão destinados à Câmara para esses 2 anos, que são algumas medidas que terão que ser tomadas de forma saneadora, a troca do telhado. O nosso telhado aqui tem uma inclinação alta e uma telha muito pesada. E o que acontece? Ela vai cedendo com o tempo, ela vai cedendo e vai aparecendo as goteiras. E o que foi apresentado aqui na última chuva é muitos baldes espalhados pela Câmara aí,
recepcionando as goteiras. Então, existe uma instrução aí nossa de que a próxima chuva, se continuar as goteiras, vão chutar os baldes. Então, nós vamos ter que tratar desse assunto. Também o reparo de trincas, que esse prédio ele cedeu em um momento que houve... Nosso banheiro aí, ele não tinha, na realidade, um esgoto, então todo o esgoto era lançado ao solo, abaixo da câmara, e esse provocou um certo inclinação no prédio, que apareceram os trincos que terão que ser reparados. Necessárias a ampliação do estacionamento, inclusive para atendê-los quando de umas visitas, o caso agora, que vocês estão, por exemplo, aí acomodando os automóveis fora do local da Câmara, adequação do projeto de bombeiro, um sistema de alimentação energética, precisamos de um novo gerador aqui para a Câmara, algumas medidas econômicas, o sistema de telefonia, muita ligação de fixo para móvel, isso acarreta um custo elevado para a Câmara, que a gente precisa sanar também, um diferencial de energia, de geração de energia, já que haverá essa troca de telhado. Esse telhado hoje não suporta, por exemplo, esse novo sistema aí de energia solar. Já com essa troca de telhado, ele poderá ser possível fazer uma medida arquitetônica, que é a reformulação dessa praça, que ficará a nosso critério. Houve um recurso que foi alocado para a SEMA, a fim de, advindo da venda da folha de pagamento da Câmara junto à Caixa. Outros investimentos também são necessários para a manutenção do prédio, adequação desse plenário. Estamos pensando também numa adequação desse plenário aqui, e em um longo prazo, uma nova Câmara. Esses são, então, o planejamento visado pela Câmara Municipal. Voltamos à nossa proposta orçamentária. O orçamento da Câmara é determinado anualmente pela Lei Orçamentária do Município, né? Que prevê os recursos disponíveis para a cidade e fixa com eles os recursos que serão distribuídos e gastos. Então, o orçamento legislativo ele vem através mensalmente de chamado duodécimos, daquele total do orçamento do ano é dividido em 12 parcelas mensais que são alocados na Câmara. Logicamente que elas deverão respeitar a lei das diretrizes orçamentárias, que estabelece as regras, como nós vimos no filme, na apresentação do filme. A proposta do Legislativo é incorporada ao projeto da Lei Orçamentária do Município, que é enviado à Câmara, e os vereadores podem ainda apresentar emendas e alterar a proposta da Prefeitura. E, por falar em emenda, eu gostaria aqui, aproveitando esse espaço, as emendas são adaptações aos projetos de leis realizadas pelos parlamentares, com o intuito de adequá-las às demandas da sociedade. Mas aqui tem eu coloquei aí, que é bom ressaltar, que os vereadores não podem acrescentar nas emendas, além daquilo que foi proposto pelo governo municipal, além daquilo não pode ser, a não ser que sejam canceladas as despesas, mas a prioridade dos gastos do orçamento do município é do Executivo. O Legislativo tem uma proposta de aconselhar alguma coisa, um redirecionamento de forma de mesmo valor para que o prefeito analise, sancione ou não a proposta do vereador. Ok? Então, muitas vezes, já presenciei várias emendas dos vereadores, não são aceitas pelo governo municipal, portanto, essas devem ficar dentro do orçamento que o município propõe para o ano seguinte. Bom, essa é a despesa proposta pela Câmara Municipal de 2018. Nós fazemos aqui um comparativo com o ano de 2017, apesar de que 2017 ainda não se tem
uma definição de valores. Nós temos aí uma proposta de gasto de 12 milhões com 641 com o pessoal. Se analisarmos que nós temos até a metade do ano 6 milhões e 20, teremos até o final do ano 12 milhões e 40. Então, estaria sobrando 600 mil aí. Mas o segundo semestre é um pouco diferenciado nos gastos do primeiro semestre, sempre tem um pouquinho superior, creio que vai chegar muito próximo desse valor de 2017. A proposta para o ano seguinte também é uma variação de 5%, em torno de 5%, que talvez vai atingir a casa dos 13 milhões. Os encargos sobre esse pagamento civil os encargos patronais, ligados à FUNPREV e ao INSS. Outras obrigações são com vale alimentação. Material de consumo, 150 mil que provavelmente também não vai chegar. Nós estamos aí procurando uma redução nos gastos. Talvez não chegue nem a 130 mil reais, mas essa é uma proposta. Serviço de terceiros. Aqui teve uma alavancagem maior que os demais itens, em função de uma parceria que estamos fazendo com a Prefeitura na compilação de leis, onde foi exposto aqui pelo secretário Davi, que vai ser uma parceria com a gente, uma parceria que... então, aí tem agregado 200 mil a mais, que se nós tirarmos desse 1.679.000, os 200 mil reais, nós vamos ficar também na casa dos 5%. Então, a variação de 19 milhões para 20 milhões no nosso orçamento tem essa alavancagem de 200 mil, por isso que deu 6%. Se tirarmos esses 200 mil, que é para a compilação de leis, nós vamos voltar aos 5%. Bem, o nosso orçamento ele tem um comportamento frente a duas leis, a lei à Constituição, que prevê que o nosso gasto com o pessoal não pode exceder a 70% do nosso orçamento. Então, nós estamos com a previsão de 20 milhões de orçamento, o nosso gasto é 13 milhões, vai representar 65,75%. E dentro da lei da responsabilidade fiscal, o gasto com o pessoal agregado também com os encargos, que dão 16 milhões, ele não deve ultrapassar a 6% do orçamento da receita corrente líquida do município, que está prevista de 1 bilhão e 3 milhões. Então, a representação da nossa participação no orçamento do município é de 1,5%. Bem, eu creio que seja isso. Obrigada, Alexandre. Gostaria de registrar a presença da vereadora Yasmin do Nascimento. E acho que eu pulei você, né, Marcos? Eu falei, acho que eu não registrei a presença do Marcos Garcia, que é auditor fiscal da Prefeitura e foi secretário municipal de Finanças, aqui presente. O Eric eu já tinha registrado, viu? Os amigos do DAI aí estavam chegando, mas a gente fez um registro antes. Convidar agora a Secretaria Municipal de Finanças, a Prefeitura Municipal de Bauru, para fazer a apresentação. É Everson que vai fazer? O Marcos não quer? Então, o nosso secretário, Everson Demarque, volta a fazer a apresentação, então, agora sobre o orçamento de 2018. Bom dia, vereadora, demais vereadores, secretários, presidentes, servidores, demais pessoal que está assistindo a gente aí. A gente volta a falar da continuidade, né, nas audiências anteriores, aí agora falando só de 2018. E pode ser que tenha alguns dados repetidos, mas a gente dá uma reforçada, não tem muita informação a mais, mas já foi discutido bastante sobre isso, né? Eu trago a primeira apresentação, uma variação das receitas, já havia sido apresentado junto com o PPA, mas só para mostrar como que está esse comportamento da receita no município, né? No caso da Prefeitura. Nós tivemos de 2014 para 2015 um aumento de 5%, para 16,9%,
para 17, 5%. Para 18, cabe aqui chamar a atenção, esses 18% não se refere, não quer dizer que a gente vai executar isso. É que a comparação de 2017, nós estamos com valor de previsão de fechamento. E 2018, nós estamos trabalhando com orçamento total. Então, tem um desvio aí nesse percentual aí. Com relação às despesas, da mesma forma, 3%, 7%, 6% e 23%. Aqui nós temos um aumento da receita e de despesa relacionado a repasses do governo federal e do governo estadual, que acentuou essa variação, e também por conta que nós estamos trabalhando o orçamento, a previsão orçamentária. Então, a gente está trabalhando com o valor total que poderia ocorrer as despesas. Em relação à despesa com o pessoal na prefeitura, nós temos aí, começamos em 2014 com 319, provavelmente vamos fechar em 2017 com 386, e a previsão para 2018, 413.500 mil. Com custeio, 399 milhões e 800, aqui já incluindo também os encargos, e parte de investimentos e equipamentos, 139 milhões e 900, e pode ter alteração por conta de compra de equipamentos que ainda não estão previstos nesse valor. Esse valor está somando somente as ações, os projetos, né, de investimento que constam no PPA. Como a gente está em fase de elaboração da lei orçamentária, nós não temos ainda das secretarias a previsão de gasto com equipamento. Então, pode ser que esse valor tenha alteração. Em relação às dívidas que a prefeitura tem, as dívidas fundadas, né, já registradas, já assinadas, nós temos a federalizada, que em 30/6 apresentava um saldo de 161 milhões, previsão de pagamento para o próximo exercício 9 milhões, a data de encerramento dessa dívida é dezembro de 2029. A Funprev, nós temos parcelamento também, o saldo em 30 de junho, 73 milhões, a previsão de pagamento para o próximo exercício é de 13 milhões e essa dívida vai até abril de 2027. O PASEP, nós temos um saldo de 4 milhões e 900, previsão de pagamento de 545, quase 546 mil, e vai até agosto de 2027. O DAI, nós temos 2 contratos parcelados, um que é uma parcela anual e a outra é pagamento mensal, mas o total, então, da dívida que soma até junho, 14 milhões e 400, previsão de pagamento no próximo exercício de 1 milhão e 800. Esses parcelamentos vão até novembro de 2028. Nós temos a Coab, que ainda não está definido o saldo e nem a forma de pagamento, mas já foi feita a previsão orçamentária de 6 milhões para que possa a Coab fazer o que for necessário aí de negociação e, caso tenha necessidade, então já está reservado esse recurso. O PAC Pavimentação, até o momento, chegou 10 milhões e 900 e a previsão de pagamento para o próximo exercício, 4 milhões e 300. Essa dívida, ela vai até março de 37 e ela vai sendo inscrita de acordo com o valor repassado da Caixa para o município. O valor total dela gira em torno de 30 milhões, até o momento nós recebemos 10 milhões. A Indurb, temos um parcelamento com ela também, no valor de saldo de 5 milhões e 800, e a previsão de pagamento é de 802 mil para esse próximo exercício. Ela vai até dezembro de 2026. Além disso, nós temos também o aporte financeiro para a Funprev, que é com base no cálculo atuarial, gerando em torno de 19 milhões e 500 mil para pagamento no próximo ano. Essas são as dívidas fundadas que a Prefeitura apresenta. Como vai ficar a nossa variação? De acordo com o planejado, não quer dizer que a gente vai conseguir executar isso, né? Vai depender muito da receita, principalmente esses índices que são com base na RCL, na Receita Corrente Líquida do município. Então, nós temos uma previsão de RCL para o próximo exercício de 1 bilhão e 3 milhões. A despesa com o pessoal, ela chegaria, se conseguíssemos executar dessa forma, em 51,08. Nosso limite máximo, então, de 54 milhões é de 542 milhões. E o limite prudencial, 51,3, equivaleria a 515 milhões. Vê que nós temos 3 milhões só de folga se a gente conseguir realizar o planejado.
Então, está bem apertado a parte de pessoal. A dívida consolidada líquida, o limite definido pelo Senado é de 120% da RCL, da nossa Receita Corrente Líquida. Então, nós teríamos um limite de 1.204.721 de limite aí para dívida consolidada. Dessa forma, a Prefeitura está bem abaixo do limite, né? Limite definido pela resolução também em relação às garantias. É 22% definido pelo Senado, então o máximo que a gente poderia dar em garantia, considerando essa RCL, é de 220.800.000. Operações de créditos, o máximo que poderia ser feito, nós temos 38 milhões, que é o PAC, já assinado, né? Então a gente atinge 3,86 do limite, que é de 22%. Temos também os limites de antecipação de receita, mas nós não utilizamos esse limite. Desculpa, o limite definido pelo Senado para a operação de crédito é de 16%, tá? Aqui nós fizemos uma apresentação por secretaria, então, Câmara, o gabinete do prefeito, separado aí por fontes de recursos, estadual, federal ou de fundos, né? A gente vê que o gabinete, só o gabinete tem 4 milhões aí relacionado a fundos. Então, ficou gabinete com 23.060.000, administração com 10.181.000, a educação com 229.013.000 reais, finanças 22.720.000, a saúde 233.181.000, jurídico 10.800.000, Secretaria de Obras, 181.060.000, chama atenção aí para os 100 milhões de recursos federais, que está sendo planejado, e aí tem PAC, tem estação de tratamento de esgoto, os repasses que estão entrando tudo nessa secretaria. Secretaria de Planejamento, 9.131.000, Secretaria do Bem-Estar Social, 64 milhões, SEMA, 55.900.000, CEMEL, 16.500.000, Cultura, 14.300.000, ACEAR, 5.170.000, Sagra, 5.230.000, CDCOM, 2.630.000. E encargos gerais, onde estão somadas aquelas dívidas, 70.028.000. Totalizando, então, o valor total do nosso orçamento, mais a Câmara, fechando com a receita de 973.520.000, esses valores de prefeitura, tá? É isso que eu tinha, estou à disposição para perguntas depois. Muito obrigada, Everson. Nós convidamos agora o Donizete do Carmo dos Santos, presidente da FUNPREV, para fazer a sua apresentação. Bom dia, vereadora Chiara Ranieri, presidente da Comissão Interpartidária. Em seu nome, eu estendo os meus cumprimentos aos demais vereadores, vice-prefeito, secretários municipais, presidentes das autarquias e demais autoridades e servidores municipais que aqui se encontram. A minha apresentação vai ser breve. Começa. Iniciando com as receitas. O principal recurso, a principal receita da Fundação se dá em relação às contribuições dos servidores. E aqui eu separo receitas orçamentárias das receitas intra-orçamentárias. De contribuições dos servidores, nós teremos 43 milhões. Receitas patrimoniais, que são as nossas aplicações, e um aluguel de um terreno que nós temos, que fica em frente à Anhanguera, esse vai ter 57 milhões. De serviços, os nossos consignados, e também concursos públicos, nós vamos arrecadar 64 mil, uma previsão. Outras receitas correntes, que tem a ver com a compensação previdenciária, e também tem a ver com restituições, alguns servidores que fazem restituições para nós, e aqueles que acabam fazendo em atraso, que tem multa e juros, 4 milhões.
total de 105 milhões, essa previsão que nós teremos para o ano de 2018. Pode mudar, por favor. Em relação à receita intra-orçamentárias, contribuições sociais dos órgãos, Prefeitura, DAI, Câmara e FUNPREV. A nossa previsão é de arrecadar 95 milhões. Outras receitas correntes, tem a ver com o déficit e também com o parcelamento do aporte, soma 23 milhões, que vai dar um total de 118 milhões de receitas intra-orçamentárias. Somando as duas, muda, por favor. Muda para mim, por favor. Somando as duas, orçamentárias e intra-orçamentárias, vai dar um total de 223 milhões. Só fazendo uma comparação na evolução das receitas de 2014 até agora, foram 164 milhões em 2014, 164 milhões em 2015, 170 milhões em 2016, 177 milhões em 2017, que é a previsão de receita, e para 2018, 223 milhões de reais. A previsão das nossas despesas. Despesas com pessoal, somando benefícios previdenciários, total do pessoal ativo e também com precatórios, 201 milhões. Despesas de capital, 1.285.000. E aqui, só falando um pouco a respeito, esses precatórios são alguns servidores aposentados e também alguns dependentes que acabam entrando com solicitação que a FUNPREV acaba negando por falta de provas documentais, e eles entram na justiça, então eles acabam ganhando. É um valor alto que está ali, mas é apenas uma previsão que nós fazemos. E em relação à despesa com capital, material permanente, obras, essas obras, na verdade, nós colocamos aqui que é uma previsão que a FUNPREV tem para construção de uma sede. Não sabemos se vamos fazer, mas já fizemos a previsão na lei orçamentária. Muda, por favor. Demais despesas administrativas, a nossa previsão é de ter um gasto de 3.213 e uma reserva. Eu até peço desculpas para vocês, na projeção que nós colocamos aí está um valor diferente, porque nós somamos, junto com a reserva, o valor da despesa com capital. Então, nós tínhamos somado juntos, nós tiramos, então, nós teremos uma reserva de 17 milhões em nossas despesas. Fazendo também uma... Muda, por favor. Fazendo uma comparação da evolução das despesas. Em 2014, 107 milhões. 2015, 124 milhões. 2016, 144 milhões. 2017, 177 milhões. E 2018, 223 milhões de reais. Aqui nós colocamos as principais ações para o ano de 2018, a redução do prazo no trâmite dos processos de aposentadorias. Nós já reduzimos, nós já começamos, já fizemos uma instrução normativa este ano e já conseguimos reduzir significativamente o prazo para a concessão dessas aposentadorias. A implantação de novas estruturas tecnológicas também, nós criamos uma instrução normativa, nós conseguimos já melhorar bem, mas a nossa previsão é continuar melhorando cada vez mais no ano de 2018. Adesão ao programa Progestão, isso é muito importante, não somente para o órgão FUNPREV, mas para todos os órgãos, todos os regimes próprios, porque se nós deixarmos de aderir a esse programa, apesar de hoje ser um programa facultativo, a partir do final do ano de 2018 ele será obrigatório. Então nós temos que fazer as nossas aplicações e hoje, se nós deixarmos de aderirmos, na verdade em 2018, se nós não aderirmos, nós vamos deixar de ser um investidor qualificado. Então, se nós deixarmos de ser um investidor qualificado, nós não poderemos diversificar a nossa carteira de investimentos. A construção da sede própria, nós queremos iniciar isso já a partir de 2018. Contratação de exames admissional, periódico e demissional. Isso é muito importante porque hoje os órgãos contratam, muitas vezes acabam contratando com uma doença pré-existente e eles vão para a FUNPREV não pode pagar o benefício previdenciário.
mas depois de um tempo eles entram na justiça e acabam conseguindo, na justiça, a sua aposentadoria. Então, nós precisamos fazer isso, já colocamos o nosso orçamento para que possamos fazer já em 2018. Também a contratação de serviços de mapeamento e manualização de procedimentos, de processos. É uma forma também de melhorar cada vez mais a qualidade da gestão. E a revisão do decreto de recadastramento e do censo previdenciário, para aproveitar e incluir ali aí os servidores ativos de todos os órgãos municipais. A FUNPREV tem feito o seu recadastramento todo ano no mês do aniversário. Em 2015, nós fizemos de todos os servidores ativos, mas é importante que façamos isso todos os anos, porque aí acaba melhorando a qualidade dos dados e também acaba melhorando no cálculo atuarial que nós fazemos anualmente. Com esses dados, nós sabemos o quanto a FUNPREV terá de despesas no longo dos anos. Esta é a minha apresentação. Eu gostaria só de deixar, pode mudar, por favor, deixar o novo telefone da FUNPREV. Nós fizemos uma mudança recentemente, nós divulgamos no Diário Oficial, divulgamos na imprensa, mas este é o número, aquele que ainda não tem o número, nós gostaríamos de divulgar para que você pudesse anotar. Obrigado. Obrigada, Donizete. Nós convidamos agora a Indurb para fazer a sua apresentação. Então, quem fará é o João Carlos Tassin, gerente financeiro da Indurb. Bom dia a todos, bom dia, senhora presidente. Então, falando do senhor orçamento de 2018, nós temos aí, demonstramos uma evolução, comparando receitas e despesas, e aonde nós temos aí 2014, 2015 e 2016 são valores realizados, tanto para receita quanto para despesas. Com relação a 2017, nós tomamos por base o realizado até junho e projetamos até dezembro o mesmo valor. Tá? Então, nós temos aí uma evolução de 2014 de 50.892.000, 2015, 48.793.000 de execução. Aí nós tivemos uma redução aí de em torno de 4%. De 2015 para 2016, de 48.793.000, fomos para 55.070, tivemos um aumento de 11%. Para 2017, se continuar na mesma tendência que teve de janeiro a junho, nós vamos ter um aumento de 4%. Porém, nós temos aí um orçamento previsto para 58.756.000, então está um trabalho da nossa diretoria executiva e etc., para que cumpra-se o orçamento, para então aumentar esse valor aí. Mas, por enquanto, com base no que foi realizado até junho, nós temos uma previsão de 57.115.000. E depois de 2018, eu tenho aí um orçamento já de 60 milhões, que vai dar um aumento assim, de aproximadamente 5%. Nós temos nas despesas, na evolução das despesas, nós tivemos aí um realizado de 2014 de 49.587.000 e para 2015, 52.751.000. 2016, 55.931, que são os realizados. E aí, para 2017, nós temos a mesma condição da receita, né? Até junho, o realizado, e a gente... Só que aqui, como nós temos uma projeção de orçamento de 58 milhões, e a despesa vai chegar em 58 milhões, né? Então, nós temos que trabalhar a receita lá para ficar no 0 a 0, né? E uma projeção aí para 2018 de 60 milhões também de despesa. Na comparação entre receita e despesa, então, o que aconteceu aí? Em 2014, nós tivemos aí um positivo de 1.305.000, já 2015, negativo 3.958.000, 2016, um negativo de 861.000, e 2017, se manter a tendência, vai ficar negativo 1.641.000. Porém,
nós acreditamos, né, pela ação que está sendo tomada pela diretoria executiva, que esse valor aí chegue próximo a zero aí. Né? Então, eu acredito que pelas atitudes que estão sendo tomadas, pelas providências que estão sendo tomadas, isso se equilibra. Nesse outro quadro, nós temos aí as dívidas fundadas, que são os nossos compromissos para 2018, que nós temos hoje de exposição. Então, nós temos aí, até 30/6, débitos previdenciários, que são aquelas retenções do FPM, né, que a prefeitura vem direto para a prefeitura, é retido no FPM. Que a gente tem um saldo aí de 5.744.000 e valor retido no FPM. Essa dívida vai até 2022, até novembro de 2022. Hoje, em média, pegando de janeiro a junho, a média que foi retido por mês, em torno de R$278.000. Depois, nós temos a regularização do FGTS. O FGTS, nós fizemos um parcelamento junto à Caixa Econômica Federal. Esse parcelamento vai até 2024. Pelos valores que nós recolhemos, mediante rescisão, etc., nós ficamos aí um período de quase 2 anos sem ter que recolher. Voltamos a pagar agora em novembro, a previsão, né? Mais ou menos, esse ano nós pagamos só 40.000 e nós vamos pagar até 2024 esse parcelamento aí. Aí tem o acordo junto com a prefeitura, como o secretário já passou, né? Nós temos aí um valor de 7 milhões, e isso vai até 2027, e isso aí, como nós temos um compromisso com a prefeitura, e a prefeitura tem outro com a gente, então sendo feita uma compensação. Débitos com o DAI, 783.000, pagamos mais ou menos 300.000 esse ano, vai até 2020 esse parcelamento, e média mês 25.000 mais ou menos aí, né? Débitos previdenciários parcelados junto à Receita Federal do Brasil, nós temos 2 débitos aí, que está rigorosamente em dia também, e que vai até 2024. Aí tem INSS, tem alguma coisa que é imposto de renda, etc., aí que tem no meio. E isso aí está dando em torno, hoje, mais ou menos, em torno de R$55.000 que nós pagamos por mês. E depois tem um débito em atraso, aí, tem mais um outro processo com o DAI, que vai até 2036, que em torno, mais ou menos, de R$9.800 por mês que nós pagamos, que está R$1,5 milhão hoje o débito. A evolução da despesa, acho que ficou invertida. Aí nós temos um quadro, que é onde a gente demonstra a evolução das despesas por categoria. Então, nós temos aí os totais das despesas previstos em orçamento, e nós temos despesas com pessoal. Em 2018, por exemplo, nós fechamos aí 42.204.000. Despesa de custeio, 17.863.000. Equipamentos, investimentos, R$70.000 para 2018. Totalizando, então, aí, em torno de 60.138.000, que é o orçamento nosso, né? E o índice de pessoal nosso, nós temos aí para 2014, 62% que foi realizado, em 2015, 72%, 2016, 68%, e 2017, 65%, e 2018, uma previsão de 70%. Ok? Então, é isso que nós tínhamos a apresentar, agradecemos. Nós que agradecemos, João, e convidamos o Marcelo, que vai fazer pela Coab. Marcelo Alba, contador da Coab, para fazer a apresentação pela companhia. Bom dia a todos.
vereadora Chiara, presidente da comissão, demais vereadores presentes, diretores, secretários, assessores e público que nos ouve agora, nessa manhã. Eu sou o Marcelo Nascimento Alba, contador da Coab, representando o Edson Bastos Gasparini Júnior, nosso diretor-presidente. Em relação, então, ao LOA da Coab, nós temos uma particularidade, nós não participamos do LOA, mas os números eles ajudam e contribuem para a análise e estipular os valores para o ano 2018 em relação à Prefeitura, né? Então, no nosso quadro inicial, nós temos a evolução das receitas e despesas da companhia. Logicamente, que a gente foca mais para o projetado, o projetado no ano de 2017, que varia para 2018, esse é o nosso foco, né, aqui. Mas o quadro ele demonstra a evolução da nossa receita, iniciando em 2014 com 49 milhões, em 2015 nós tivemos um aumento de receita, né, foi na casa de 56 milhões, 2016 aumentou um pouquinho mais ainda, em 73 milhões, nós colocamos aqui que o trabalho que foi feito em conjunto com o jurídico, né, na realização do nosso perdas de recebimento de crédito. Gerou em torno de 25 milhões esse resultado desse trabalho. Então, por isso que deu uma elevada no exercício de 2016 em relação às receitas. 2017, então, projetado pela nossa direção, 35 milhões. Né? Logicamente que aí pode haver alguma oscilação, alguma alteração, no momento que nós fecharmos o resultado em 31 de dezembro de 2017. Né? E aí projetamos, a diretoria projetou para 2018 uma redução de receita no entorno de 1,88%. Esse índice está, logicamente, ligado aos nossos contratos de carteira, contratos ativos de mutuários. Né? A partir do momento que os contratos vão reduzindo pelo decurso de prazo ou redução pela liquidação antecipada, nós temos aí uma diminuição da receita. Né? Então, apesar de apresentar em 2018 um aumento de 35 em relação a 2017 para 42 milhões, houve uma projeção de 1,88 de redução. Porém, dentro de 2018 tem já o aporte da Prefeitura, né, essa previsão, em torno de 6 milhões de reais, como já foi dito anteriormente. Né? Então, fecha então 2017 em relação à nossa receita para 2018 em 17%. Então, ficou 17% menor que 2018, em função desse aporte. Né? Já nossas despesas, a evolução das nossas despesas em 2014, ela gerou em torno de 80 milhões. Em 2015, houve um acréscimo, né, para 97 milhões. Em 2016, houve um decréscimo para 90 milhões. 2017, projetado para 72 milhões. E 2018, aqui, de nossa direção projetou também para 2018, né, primeiro ano do quadriênio, para uma redução de 20% em todos os grupos de despesas, né, incluindo também a folha de pagamento. Então, em relação às nossas despesas de 2017 para 2018, a 2017 foi em torno de 25% maior que 2018. Nós tivemos, em relação à nossa receita e despesa ali, né, o resultado, na verdade, de 2014 em 30 milhões negativos, 2015 41 milhões, 2016 fechou em torno de 16 milhões, 2017 projetado para 37 milhões negativo, né, e 2018 deu uma queda para 15 milhões, por conta dessa redução, né, no nosso custeio, trabalho efetivo da equipe técnica da Coab, juntamente com a direção. Então, na verdade, fazer os trabalhos aí de redução do custeio, né, e otimização das nossas receitas. Né. Vale colocar aqui que o plano de ação, como colocado no PPA anteriormente, na última audiência, que a companhia, a diretoria, vem trabalhando para poder aumentar também, fora a nossa carteira de recebimento de prestações de mutuários, também fazer novas parcerias, colocar o início de projetos, né, para aumento dessa arrecadação, com parcerias como CDHU, comercialização de unidades, parcerias também com serviços de terceiros, um exemplo como prestar serviço como de digitalização. Nós temos um departamento lá específico nesse sentido, com bastante tecnologia avançada nesse sentido, que dá para prestar, então, esse tipo de serviço. Tipo, emissão de boletos também, né, de arrecadação, com envelopador e tudo mais.
Então, a Coab vem trabalhando com esse tipo de trabalho, né, para poder otimizar também fora a nossa carteira as receitas, né. Próximo quadro. Aqui também tem a evolução das despesas por categoria. A gente já colocou nos quadros em audiência passada, né, que iniciou nossas despesas totais com honorários, né, 13º, gratificações, de 2014, então, com 6 milhões, 2015, 7 milhões, houve um acréscimo aí, né? 2016 teve mais um acréscimo que já foi colocado, teve um pagamento de diferenças salariais no ano de 2016, por isso que deu uma elevação em torno de quase de 1 milhão aí. E em 2017 está projetando para manter essa casa de 8 milhões também, e 2018 já uma queda na despesa de 20%, né? Então inclui folha de pagamento nesse sentido. Logicamente, nesse quadro de despesas aí, nosso grande destaque aí as despesas financeiras, os juros contratuais, que foi colocado, que é sobre os juros contratuais e as variações desse grupo, né? Variações monetárias. E esse é o grande destaque nesse grupo de despesas aí, né, da companhia. E é por conta dos contratos decursados e que ainda está em estudo de finalização de renegociação futura aí. O próximo quadro. Nossas dívidas principais, dívida da Coab, está relacionada também, como foi dito agora, com as obrigações com a Caixa, né? Os contratos de empréstimo foram decursados, eles estão em fase uns estão em fase de execução já, e outros estão em fase administrativa. Mas a composição dessa dívida, então a gente não chegou até a colocar o momento do pagamento e nem a realização final dessa dívida, né, a finalização dessa dívida, por conta que está ainda em fase de renegociação. Deve vir pelos próximos meses essa conclusão, né, no final de dezembro, início de janeiro para 2018. Mas o nosso total posicionado para 30 de junho agora gira em torno de 1 bilhão e 100 mil reais, 100 milhões, né? 1 bilhão e 100 milhões de reais. Ela se compõe com os 2 contratos que estão vinculados ao nosso FCVS, em torno de 403 milhões. Esse aí não há retorno, né? Está em fase de carência, né? Outros que estão em fase, os contratos ativos, né? As dívidas vincendas, né? Futuras, né? Esses estão sendo cobrados, né? E da Coab. 9 milhões, na casa de 9 milhões e 460 mil. Somando os 2 valores, a gente tem 412 milhões de dívida aí. Logo abaixo, a gente tem a demonstração da dívida de prestações em atraso, que compõe de 2014, maio de 2014 até o momento, posição de junho de 2017, né, em torno de 48 milhões. Os contratos decursados em execução, na casa de 522 milhões. E os contratos em fase administrativa, 117 milhões. Então, nós temos logo acima 412 milhões, com mais 687 milhões. Próximo quadro, que compõe aqui o resumo, né, de uma dívida, então, de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Próximo quadro. Então, é isso. A nossa apresentação encerra aqui. Eu fico à disposição dos senhores para maiores esclarecimentos que surgirem. Obrigada, Marcelo. Nós convidamos agora o DAI para fazer a apresentação. Presidente do DAI, Eric Fabres. Vereadora Chiara, vereadora Yasmin, colegas da administração direta, senhoras e senhores, vamos ao orçamento de 18. Acabei de puxar a orelha do meu diretor aqui, para orientar o pessoal dele que a célula é grande e o número pode ser maior, né? Senão ninguém enxerga. Oi? Não, eu enxergo ali, mas o pessoal que está mais para o fundo não enxerga. Vamos lá. Evolução das receitas e despesas. Em 2014, nós tivemos a receita de 107 milhões, em 15, 117, em 16, 145, e em 17, isto é previsão orçamentária de um orçamento que nós não elaboramos, foi elaborado na administração anterior, de 144. Depois tem uma transparência aí que nós vamos dar um quadro um pouco mais realista de 17, de como que vem evoluindo o ano.
Bom, essas variações positivas, a partir de 2015, refletem o fato de que houve um aumento de tarifa, ou uma atualização das tarifas, que ficaram quase 5 anos sem serem atualizadas, de 34% em 2015, né, o que, então, ensejou essa arrecadação maior. Quanto às despesas, essas despesas ainda estão misturadas aqui, o dia a dia do DAI com a ET, tá? Embora a partir do mês de maio deste ano nós tenhamos detectado que o orçamento, a ET estava sendo uma despesa orçamentária para o DAI e, ao mesmo tempo, era uma despesa orçamentária para a Prefeitura. Detectado isso, o Everson, inclusive, nos orientou, né? À luz de uma auditoria, dava a impressão que nós teríamos 2 ETs, né? Uma no DAI, outra na Prefeitura. Então, nós mudamos os valores aplicados pelo Fundo de Tratamento de Esgoto na ET para despesas extra-orçamentárias. Então, isso impacta um pouco essas apresentações, né? Mas aqui, para manter a coisa homogênea, nós mantivemos ainda as despesas misturadas, né, ET mais DAI, e na linha de baixo ali nós separamos, então, né, a despesa do DAI prevista é de 121 milhões e a despesa da ET prevista é de 32 milhões. A relação receita-despesa, em 14, receita menos despesa foi positiva em 26 milhões, em 15 foi 4 milhões e meio, 16, 9 milhões e meio. Por que sobrou, entre aspas, mais dinheiro em caixa em 14 e diminuiu bastante em 15? Porque 15 e 16, e vem de 14 também, é justamente o momento em que os interceptores foram executados, então houve um desembolso do FTE bastante significativo. A nossa projeção para 17 é de 27 milhões. Bom, a evolução da despesa por categoria, nós estamos hoje com pessoal, foi 41 milhões, em 14, em 15 também 41 milhões e meio, em 16, 43, em 17, apenas até julho, né, 27 milhões. Mas anualizando esses 27 milhões, aqui na última linha nós temos o índice de despesa com pessoal para fins da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Então, nós já estivemos lá em 14 em 51%, depois diminuiu para 37%, 32%. Este ano sobe um pouco, por 2 razões básicas. Primeiro, nós fizemos algumas contratações no começo do ano para repor pessoal e aumentar a eficiência da manutenção, inclusive, mas também existe um impacto do PCCS, que existem aquelas progressões todas que levam a aumento desse impacto de pessoal sobre a arrecadação. Mas a nossa projeção para 18 é de 41%. Estamos bem distantes ainda do limite prudencial, mas não podemos ser imprudentes, porque este número impacta também o número da Prefeitura, né? Porque o cômputo é para o município inteiro. Então, a Prefeitura atinge o limite aí de 51%, também se beneficiando do fato de que no DAI o impacto é menor. Bom, o DAI, felizmente, praticamente não tem dívidas, tá? Nós temos um empréstimo da Caixa Econômica Federal feito em 1990 e que vai ser amortizado até abril de 19. O saldo em 31/7 era de R$ 721 mil. A previsão de pagamento ainda nesse exercício é de mais 95 mil e deve chegar em abril, liquidado, em abril de 19. Eu preparei esse quadro aqui com números um pouco mais fáceis de entender,
do que está sendo executado o que foi executado nesses primeiros 7 meses da nossa gestão, né? Então, a receita até o mês 7 foi de 87 milhões. Se nós anualizarmos essa receita, ela vai para 150 milhões. Versus a receita prevista no orçamento, que era de 144, nós estamos, então, com 3,74% à frente em ganho de arrecadação. As despesas previstas, despesa até o mês 7 é de 66 milhões. Se nós anualizarmos esse valor, vai para 113, né, e a previsão era de 144. Então, estamos gastando menos, né, menos 27,75%. Esses números refletem, no que diz respeito à receita, né, nós intensificamos bastante o corte dos inadimplentes, o corte de água. Então, comparativamente, no primeiro semestre de 16, foram feitos 1.586 cortes, e no primeiro semestre de 17 foram feitos 2.621 cortes. Isto é uma evolução de 65,25%. O simples fato de cortarmos com mais eficiência, né, já reflete na própria inadimplência no vencimento, né? Em janeiro, nós tínhamos uma inadimplência no vencimento. O que é inadimplência no vencimento? A conta que não foi paga no dia que venceu, né? Nós tínhamos uma inadimplência de 45% das contas emitidas. Isso reflete, segundo dizem os psicólogos, aí, uma tendência do consumidor de deixar acumular 2, 3 contas e só pagar a antepenúltima para evitar o corte, né? Mas quando você começa a cortar com mais eficiência, o vizinho fica sabendo que o DAI está cortando água e começa a pagar mais no vencimento. Então, de janeiro para junho, nós tivemos um decréscimo dessa inadimplência no vencimento de 45% para 34%. Bom, os principais investimentos para 18, né, está previsto aí 5,8 milhões para a reforma da estação de tratamento de água, mas eu acredito que nós possamos majorar esse valor à medida em que o orçamento foi executado, porque esse aí é o maior objetivo de obra para o ano que vem. Nós temos aí 12 milhões e meio para podermos reformar os filtros da estação de tratamento, de acordo com o projeto executivo já existente. Estamos buscando também, junto ao governo federal, verba para fazermos a reforma da estação de tratamento como um todo, que aí é na ordem de 45 milhões. Tá? Depois, a ampliação e modernização do sistema de abastecimento, são os diversos investimentos, perfuração de poço, construção de reservatórios, a previsão de 5 milhões e meio. Temos o PAC Asfalto, que está impactando o nosso orçamento do ano que vem em cerca de 1 milhão, que são aquelas complementações de rede, as derivações que não estão feitas, para podermos liberar as ruas para que sejam pavimentadas e não sejam cortadas posteriormente, né? E temos uma previsão de aquisição de viaturas e máquinas de 400 mil. Era isso. Obrigado. Nós é que agradecemos, Eric. Queria registrar aqui a presença do nosso secretário municipal do Bem-Estar Social, Carlão, José Carlos Augusto Fernandes, aqui presente conosco. E abrir para questionamentos, iniciando pelos senhores vereadores, caso queiram fazer algum questionamento a respeito daquilo que foi apresentado para o orçamento de 2018. Coronel Meira, vamos lá? O Eric, que fez a última apresentação, aquele penúltimo quadro que você expôs, ele não está aqui na nossa... Não, né? Esse quadro não foi encaminhado previamente,
ele está fora do modelo que foi proposto pela Secretaria de Finanças para essa apresentação, mas eu achei que seria interessante apresentarmos isso como um complemento de informações e uma análise de como vem andando 2017. Mas já está disponível e pode ser encaminhado. Tá, porque eu achei aquele quadro lá bastante interessante, bastante assim, né, ilustrativo do que acontece lá, né, do que pode acontecer. Não, o anterior, esse aí. Esse na verdade, ele é uma síntese do não, eu sei, mas da é uma... 2017. Aí tem o anterior a esse, pode passar o anterior? Uhum. Não, esse o outro. Ó, esse aí. Deixa eu ver. Não, o anterior é esse aí, por favor. Ali, ó, 2017 e 2018, eu tenho lá evolução de receita, 2017, 144 milhões, certo? Sim. Aí eu tenho evolução de despesa, 144 milhões e 607, é o mesmo valor. E está dando uma diferença ali de 27 milhões. Não tá, tem alguma coisa errada aí nesse quadro? Tanto do 17 como do 18. Não, mas... o 144 é o valor orçamentário. Que então, tudo bem, evolução de receita. Aí eu tenho evolução de despesa, é o mesmo valor? A despesa prevista... Então seria, porque daí se eu tivesse evolução de receita e despesa no campo final, não daria 27 milhões, daria 0. Trabalhando com esses números. É que esse número 27 milhões foi feito em cima daquela despesa anualizada, levando em conta os números disponíveis até julho. Nós não teríamos como fazer essa comparação, porque o ano não terminou. Né? Não, ele não é isso, não. Ele está entendendo o que eu estou... ele copiou o mesmo quadro. Foi copiado o mesmo quadro ali, quer ver? Deve ter tido o que o vereador está falando, é que tanto a receita e a despesa estão no mesmo valores e a gente está apresentando uma diferença embaixo. Então deve ter tido algum equívoco na hora de digitar a variação embaixo, porque eles estão trabalhando com o valor da previsão orçamentária do ano. Então, a previsão orçamentária vai bater a receita e a despesa para manter o equilíbrio, né? Sim. Só os 27 milhões lá que deve estar a mais, talvez na hora de montar a apresentação, teve essa falha. Então é que isso que eu estou querendo entender, é uma falha na apresentação, não é isso? Isso. Bom, era só essa minha dúvida, viu, Érico? Me perdoe, era só para eu tentar entender o que estava acontecendo. Agora, o Everson, se possível, eu queria te fazer uma pergunta, que como você conhece o orçamento da cidade como ninguém, da prefeitura como um todo, né? Eu tenho certeza que você se debruça nisso aí dia e noite. Eu queria saber de você o seguinte, nós temos o PCCS, que hoje, na verdade, é um grande entrave para o município. Por que o entrave? É um entrave porque ele compromete demasiadamente a receita do município e dificulta, impossibilita praticamente o investimento. Você tem uma máquina cara, você tem um custo de pessoal bem acima daquilo que nós temos condições de pagar. Resumindo, você sobra muito pouco para investimento. Aí eu fico dependendo de recurso federal, de emenda parlamentar e tudo mais. Considerando que você é um funcionário de carreira, né, que trabalha na área de finanças. Hoje você exerce o cargo de secretário municipal de finanças. Tem aqui o ex-secretário aqui presente. Ao longo desses anos, de 2010, que foi aprovado o PCCS, foi no primeiro ano do governo Rodrigo Agostinho, qual foi a evolução? Se nós não tivéssemos o PCCS hoje em vigor, qual seria hoje o percentual de despesa de pessoal na prefeitura municipal frente à nossa receita?
Hoje está em 52,37. Não é isso? Nós estamos acima do limite prudencial. Quanto que seria se nós não tivéssemos o PCCS? Vereador, esse cálculo teria que separar, até por conta de outras verbas que incidem no dia a dia do servidor, né? Então, teria que fazer o recálculo, talvez a Secretaria da Administração fazer essa projeção do cálculo dos servidores sem o PCCS, porque biênios, sexta parte e algumas outras verbas vai estar interferindo no cálculo. Seriam menores, mas mantém, né? Esse dado aqui exato eu não tenho para você, mas posso até pedir para calcular e nas próximas... Eu não sei se eu posso fazer a pergunta para o nosso ex-secretário, porque talvez ele tenha muito mais condições de responder do que você, né? Porque você assumiu a pasta esse ano e tal, você não tem esse estudo. Claro. Mas eu não sei se o nosso ex-secretário pode ou não responder, se ele quer ou não responder. Se o senhor puder responder, porque eu acho que o senhor tem noções e condições suficientes de pegar e falar e dizer para nós qual é esse impacto, porque eu estimo, de acordo com os números que eu tenho manuseado, que hoje, se não fosse o PCCS, se eu estiver enganado, o senhor me corrige, porque o senhor é economista, o senhor é a pessoa que entende dos números e da contabilidade municipal, vamos dizer assim. Eu estimo que não ultrapassaria de 40%. Bem, como o Erso falou, realmente a gente não tem esses dados hoje todos ali tabulados, né? O que eu posso falar para o senhor é o seguinte: nós temos quando a gente já fez algum levantamento nesse sentido, de 2011 para cá, a gente teve um aumento aí acima da inflação dos dados em torno de 20%. Esse foi mais ou menos o que condicionou, né? Agora, é lógico, né? Também, caso não tivesse havido esses aumentos, com certeza também a gente estaria também hoje sem médicos, sem alguns outros profissionais, né? Porque também alguns aumentos houve a necessidade de fazer para que a gente pudesse ter alguns profissionais dentro da prefeitura. Um estímulo. Caso não tivesse feito, a gente poderia estar mais abaixo do índice, mas também com vários problemas na questão de saúde e educação, por exemplo, né? Então, tem que observar, eu acho assim, na prefeitura hoje tem uma comissão, que é a CIPAR, né, que cuida da questão de folha de pagamento. A gente até teve uma reunião ontem, o próprio Doni pertence também a isso aí, e a gente também agora vai fazer um diagnóstico, até para apontar, na verdade, quais foram os segmentos onde teve mais aumento ou menos aumento. Porque hoje a ideia é muito genérica. Então, a gente precisa saber realmente para onde que foram esses aumentos um pouco a maior do que o mercado está pagando hoje, para ficar mais claro, né, quais são as profissões ali que tiveram um aumento maior em relação aos demais. Porque hoje não está muito claro isso. A gente tem uma ideia geral só. Sim. Então, para muitos profissionais ainda, apesar do PCCS, continua ainda defasado o salário. Nós temos demandas na prefeitura de vários profissionais pedindo mais aumento, né? Para alguns, na verdade, houve pelo menos uma igualdade junto ao mercado e talvez para um ou outro segmento tenha ficado acima do mercado. Mas isso a gente precisa fazer um diagnóstico e apontar para ficar bem claro isso. Isso vai ser feito nessa revisão que o prefeito constituiu essa comissão? Vai ser feito agora, junto com essa revisão. E vai ser, de uma certa forma, vai mostrar esse diagnóstico, vai segmentar por exemplo, educação, saúde, a autarquia, o DAI... A ideia é essa. E os demais funcionários da administração. Isso. É isso. Então tá bom. Muito obrigado, viu, Marcos? Nada. Vereador, por enquanto é só. Eu só vou dar uma olhada num outro número aqui, depois eu volto à pergunta. Registrar a presença do vereador Marcos de Souza, aqui presente. Yasmin, quer fazer algum questionamento? Everson, eu quero. Fazer papo reto aqui, Mira. Você fechou o orçamento de 2018?
Estamos trabalhando ainda. Então, Vai fechar? nós estamos apresentando esses dados, ainda tem alguns ajustes para fazer, mas tudo indica que vai nesse caminho aí. Como foi apresentado, a gente colocou, está tendo uma variação de receita, né, por conta de receitas que a gente está esperando de governo estadual e federal. Tem reformas de construção de escolas, tem um valor grande que é a finalização da ET e dos PACs, que estão previstos para 2018. E basicamente é isso. E vamos ter que mexer no controle dos custos fixos, essas revisões aí, esses ajustes aí da folha de pagamento, para tentar reduzir custo fixo, que o nosso está cada vez mais alto. É isso? Só mais uma perguntinha. Tem alguma autarquia, alguma secretaria que poderia colaborar nesse momento, de alguma forma, para que aliviasse um pouco essa pressão do fechamento do orçamento de 2018? Eu estou dizendo porque eu ouvi a apresentação da Coab e dá vontade de sair correndo, né? É a sensação que dá. Eu não sei, tem patrimônio, né? E nós precisamos pensar em possibilidades, porque o que a nós gente temos, enxerga a nós temos- apresentação, mas a preocupação é enorme. Eu imagino a sua. A gente está trabalhando o caso da Coab ainda é uma incógnita, né? Nós não sabemos qual que é o valor, como que vai ser negociada essa dívida, como a dívida líquida é 400 milhões. Então, quantos meses que a gente vai poder ajudar a Coab a pagar isso, de que forma que vai ser feito, a dependência da Coab passar para a prefeitura, tem N outros fatores aí, inclusive até de prestação de contas de forma consolidada. O que a Secretaria está fazendo, a Secretaria da Finanças está tentando criar novas ferramentas, a contratação dos auditores, aí vem aí o concurso para auditor, para a gente intensificar a fiscalização, trabalhar nesse sentido, e a gente está cobrando das secretarias a redução de custo para poder sobrar dinheiro para investimento. Hoje, a maior parte dos investimentos estão sendo feitos com recurso estadual ou federal, que se deixar de vir para o município, nós não temos nada para investir. A receita do município hoje está quase que toda sendo direcionada para o custeio. Então, nós temos que bater na parte de custo, reduzir esses custos para poder sobrar um pouco de dinheiro para a gente investir. Ou, pelo menos, para ter condições de ter as contrapartidas dos investimentos que vêm do governo estadual e federal. É o que nós estamos fazendo para hoje. As PPPs, por exemplo, seriam uma alternativa? As PPPs... Alguma possibilidade de receita? São alternativas, mas as PPPs ela é um processo demorado. Então, até você definir o modelo de PPP que você vai trabalhar, até você fazer todos os editais, os chamamentos, a seleção, nós não vamos conseguir incluir uma PPP provavelmente em 2018. Talvez a gente adiante bastante o processo, mas não a inclusão dela em 2018. Por isso que em 2018 nós não estamos trabalhando com essa possibilidade ainda. A ideia é que a gente implante PPPs, a ideia do prefeito é isso, implantar as PPPs para que ela traga retorno também para os municípios, tanto na parte da iluminação como na parte da coleta dos resíduos, é trabalhar para que isso reverta em receita para o município. Mas, por enquanto, está em fase ainda de decisão do modelo que vai ser adotado. Talvez não aconteça para 2018, né? Nós somos mais conservadores nessa parte, preferimos não considerar essa receita e trabalhar com o que nós já temos garantido. Senão você considera a receita e depois ela não se realiza, você fica com as secretarias tendo que fazer contingência e cortando o orçamento para que a gente possa chegar até o final do exercício. Coronel Meira. Obrigada, viu, Everson? Everson, vou fazer uma pergunta para você. Eu vou colocar você numa situação bastante constrangedora aqui, mas, assim, é positiva. É positiva. É para o bem de Bauru, não é para em hipótese alguma, em relação à sua pessoa. Em hipótese alguma. Você sabe a admiração que eu tenho por você em razão da sua seriedade no exercício do cargo.
Isso você pode ter certeza disso. Nós percebemos o seguinte, num cenário nacional e num cenário estadual. Tanto o governo federal quanto o governo estadual, quando eles têm dificuldade em aumentar a arrecadação, em aumentar a sua receita, frente às despesas que crescem gradativamente, custeio da máquina, folha de pessoal e tudo mais, eles encontram outras alternativas, né, para fazer uma captação de receita. Uma que o governo federal acabou encontrando agora é a concessão de alguns setores da administração federal, como é o caso, por exemplo, da Companhia de Energia, a Eletrobras, e o governo estadual, por sua vez, ele está criando agora uma holding, né? Uma concessão para uma holding ele vai, de uma certa forma, disponibilizar os 50,3% que ele tem na Sabesp. Enfim, as duas medidas visam captação de receita para poder fazer com que tanto o governo federal consiga reduzir o seu déficit e o governo estadual, embora não seja deficitário, mas para aumentar a sua receita e promover investimento no Estado. Diante do que você acabou de falar para a vereadora Chiara agora, você falou assim que o grande desafio no exercício da função, né, do seu cargo, que você, na verdade, aqui é o nosso secretário de Finanças e do Planejamento, a exemplo do que o Marcos também já vivenciou por muito tempo, você não acha você não entende que nós temos que repensar em alguns modelos aqui e pensar em algumas concessões com outorgas onerosas, até mesmo para ter uma captação de recursos, né? Primeiro, para aliviar um pouco a folha de pagamento, e segundo, para fazer captação de recursos. Não tenho nada contra o DAI, mas eu cito o exemplo do DAI, que é uma empresa altamente, sob o ponto de vista aqui, contábil, lucrativa, né? Se tem ainda alguns desafios, é porque, às vezes, por estar vinculado à administração pública, ela tem a dificuldade até de melhorar a sua performance, né? Pergunto para você, não é o momento de nós, em Bauru, já começarmos a pensar em algo semelhante, exemplo do governo federal e do governo estadual, em repensar em algumas concessões, para não falar a palavra privatização, mas seria uma privatização de alguns serviços aqui que hoje nós temos, como exemplo da exploração de água e esgoto, e do tratamento de esgoto que em breve vai acontecer, e também, por exemplo, a coleta de lixo? Eu vou dar a minha opinião particular aqui, tá? Não tem... Virou político agora, hein? Agora é política. Agora eu vou dar a minha opinião. Eu acho que tem que ser feito estudos, e não é transformar em concessão ou PPP de qualquer forma, de qualquer jeito. Você tem que fazer um estudo, por exemplo, você mesmo citou o DAI. O DAI é uma empresa que ela tem condições de dar retorno para o município, e muito bom. Então, não tem necessidade de fazer uma concessão do DAI. Talvez uma reorganização. A Indurb, uma reorganização da Indurb. E elas vão conseguir dar resultado para o município. E dar um pouco mais de folga, né, para a prefeitura, para começar a investir em outras áreas. Eu acho que o que falta é começar a fazer esses estudos e verificar no que essa empresa é boa e no que mais ela pode retornar para o município. É nisso. E concessões, outros serviços, pode ser feito por concessão, por exemplo, iluminação pública, em vez talvez de uma PPP, uma concessão. É que a PPP nós temos limitação, né? Então, nós não podemos pensar em PPP de uma maneira, tudo PPP. Sim. As pessoas têm que entender que PPP tem uma limitação dentro da nossa... Tem os limites todos. Dos limites e tudo mais. Passar tudo para PPP. Sim. Não, mas eu queria pelo menos ouvir isso de você. Agora, eu queria fazer uma pergunta novamente para a Coab. Diante dos números apresentados aqui, nós estamos... eu tenho aqui um quadro de evolução de receitas e despesas, depois as despesas por categoria. Nós percebemos que de 2014, que é o quadro que apresenta aqui, 14, 15, 16, 17 e até mesmo 18, nós temos uma projeção deficitária para a companhia, certo? Correto. Aqui, deficitário é o que você demonstrou.
vou fazer uma pergunta bem objetiva. Se a Coab não retomar o seu objeto principal, sua finalidade principal, que é a construção de moradias, e, obviamente, administrar esse contrato dessas construções de moradia, o senhor acredita em alguma recuperação da Coab? Como foi colocado aqui, vereador, na última audiência, faltou só esclarecer também nessa apresentação também, que nossa dívida é apresentada com base em 30 de junho, né? Posição 30 de junho de 2017. Ela está na casa de 1 bilhão e 100 milhões de reais. Porém, essa dívida líquida ela é 400 milhões. Porque nós temos ativos de FCVS em torno de 600 milhões, que vai, no momento da realização da renegociação, vai fazer um encontro de contas entre ativo e passivo, ela se torna líquida, 400 milhões. Está em estudo ainda, até o final do ano, como foi colocado aqui, começo de janeiro de 2018, para a realização desse acordo. No momento que realizar esse acordo, nós vamos estancar quase que 60%, 70%, 80%, vamos colocar assim, 70% em média, das nossas despesas, né? Que despesas com juros contratuais e variação monetária sobre essa dívida. Isso é um ponto positivo econômico e financeiro para a companhia. Outro fator que eu preciso colocar também é que a diretoria vem buscando, e já iniciou os estudos também de parcerias com construtoras para voltar também, e junto com a Caixa também, né? Iniciou os estudos junto com a Caixa, de voltar a construir unidades habitacionais em função do déficit habitacional de Bauru, né? Voltar a construir, então, unidades habitacionais na forma como era feito antigamente, né? A Coab fazia a regimentação, fazer o estudo socioeconômico de cada região, de cada promitente comprador, e fazer a comercialização dessas unidades, e isso aí captar tudo com recursos do próprio Fundo de Garantia. Então, a própria Caixa ela vê essa possibilidade da Coab também voltar a construir unidades habitacionais na forma como era feita antigamente. E isso, com certeza, vai trazer uma otimização da nossa receita e recursos financeiros para a companhia. Esse cruzamento que o senhor falou que hoje tem uma dívida aqui de 1 bilhão e que, se houver esse cruzamento, vai reduzir para 400 milhões. 400 milhões. Isso vai acontecer quando? Então, nós estamos aproveitando a resolução da Caixa, que se encerra agora até final de dezembro. Logicamente, essa resolução nos dá inúmeros benefícios. Um deles é a taxa de juros aplicada, né? E outro é em relação ao prazo, né? Uma combinação com a outra, você ganha uma certa vantagem na hora de desembolsar e fazer o início do repasse, né? Os valores nós não temos ainda para apontar aqui nessa casa, porque está em estudo, está em finalização ainda com a Caixa. Mas a hora que tiver, nós vamos apresentar esses números aqui para a Câmara Municipal. E só a última pergunta. Diante desse projeto que o prefeito Gazeta anunciou publicamente, de um projeto de construção de moradias na expansão da Zona Norte, a Coab está participando desse projeto? Eu não tive ainda, a última audiência aqui, eu não tive essa conversa ainda com a nossa direção, não tive essa confirmação. A afirmação que eu tive foi aquela que eu vi em nota, né, internet e tudo mais, de que vai iniciar 500 unidades, né, de acordo com o plano municipal da prefeitura, o plano municipal de habitação. Essa informação nós não temos ainda da nossa direção. Eu preciso confirmar isso ainda na hora que... Eu estou perguntando porque é o seguinte, se a Coab, hoje, ela depende exclusivamente de receita, principalmente de novos contratos, e o prefeito tem uma proposta ousada e uma proposta de cunho social para contemplar famílias de baixa renda com moradia popular, eu não vejo assim, se eu tenho uma companhia que, dentro do meu município, cujo maior acionista é a Prefeitura Municipal, e essa companhia ela é afastada desse cenário de crescimento ou de investimento, é uma coisa assim que é um pouco incoerente. Por isso que eu estou perguntando para o senhor, porque, poxa vida, eu não queria ver aqui números negativos na Coab, eu queria ver números positivos, como acho que todos nós queríamos, e o senhor também quer. Sim, não é verdade? E por isso que eu falo, poxa, será que não é essa a oportunidade para a Coab vir a retomar? Agora, se o prefeito descarta ou afasta ou não envolve a Coab nesse cenário de crescimento, de construção de moradias, importante para o município, né? Relevante sob o ponto de vista social, mas não envolve uma companhia que tenha capacidade e tem finalidade precípua de construção de moradia popular, então fica uma coisa assim, né? Eu fico assim, até entristecido em ouvir isso do senhor, porque o senhor como contador
o senhor também não desconhece se existe alguma tratativa nesse sentido. Na matéria foi citada que é por iniciativa privada, né? Mas isso não quer dizer que ainda tem essa projeção futura para poder envolver a Coab nesse A iniciativa é privada, mas o recurso investido na moradia, na verdade, é um recurso público. O recurso vem da Caixa Econômica Federal, vai ser financiado pela Caixa Econômica Federal. Na verdade, pelo modelo pelo menos o modelo que eu vi difundido no jornal, é que a prefeitura cede uma área, que era a antiga área que era para ser destinada à Tilibra, vem o investidor com recursos da Caixa Econômica Federal, faz o investimento, constrói 2.000 moradias, 1.500 é do investidor e 500 ele doa para o município, ou entrega para o município como contrapartida pelo terreno que foi cedido a ele. Pelo menos é isso que eu entendi. Essa que é a proposta idealizada pela Prefeitura Municipal. Mas só colocar aqui que, independente desse plano municipal de habitação, existe ainda esse estudo entre Coab, a direção da Coab com a direção da Caixa, para voltar à construção de unidades habitacionais em função do déficit habitacional bauruense. Tá, ok. Eu agradeço a sua atenção. Muito obrigado. Eu gostaria de fazer uma pergunta ainda para a Coab. Numa audiência pública aqui na Câmara, eu não tenho certeza se foi o presidente Gasparini Júnior que disse ou foi outra pessoa, que, na verdade, a Coab não constrói não é porque não quer, é porque não pode. Ela está impedida de construir. Ainda procede essa informação? Quer dizer, a expectativa de se construir, ela é real ou nós temos que descartar essa possibilidade? Esse impedimento, logicamente, é em função dos números, né? A gente olha o balanço deficitário da Coab e vê que tem um passivo a descoberto em torno de 111 milhões. Para captar recursos, né, oriundos do Fundo de Garantia, fica bem difícil, né, para você apresentar um balanço com esse número, esse resultado desfavorável. Então, em função disso, a própria Caixa está criando condições agora para poder melhorar a condição contratual, e uma delas é você conceder crédito, voltar a conceder crédito, de linha de crédito para a Coab voltar a construir. E para poder melhorar justamente esses números, né? Então, a própria Caixa ela vê essa necessidade, né, para poder voltar a Coab a construir. Para a Coab conseguir honrar os seus compromissos. Perfeito. Em outras palavras. Construção de unidades habitacionais, né? É isso aí. Tá bom. Obrigada, Nada, viu, Marcelo? Eu não sei quem que pode me responder sobre a Endurb. Será que Márcio? Márcio. Vou fazer isso com você, então. Eu vou tocar num assunto aqui que a Câmara foi muito envolvida na situação e, na verdade, nós não tivemos um esclarecimento das tratativas, de como se finalizou o assunto. E, na época da discussão, houve muitos comentários acerca da área do Aeroclube. Certo. O Aeroclube... Queria que você falasse alguma coisa sobre... o que eu posso falar sobre o desfecho do Aeroclube. A gente entrou com uma liminar e estamos tentando... A próprio Aeroclube entrou com uma liminar e estamos fazendo o possível para tentar a queda dessa liminar. E com certeza vai acontecer, né? Qual é o objetivo da Endurb com relação à área do Aeroclube? O objetivo é a Endurb fazer o que ela tem no papel. Todos os aluguéis lá passarem para a prefeitura, tá? Ela obter o controle total daquela área que está em cima do aeródromo, né? Que acontece hoje. Estamos impedidos por uma liminar, né? E estamos, como posso falar, estamos solentes em cima da queda dessa liminar, que com certeza vai acontecer, em breve, inclusive. E vamos administrar aquela área, onde teremos um lucro lá. Tá? Então, estamos dependendo da derrubada dessa liminar, tá? Entendi. Ok? Ok, muito obrigada. Mais algum vereador quer fazer algum questionamento? Não? Então, nós abriremos para a plateia. Caso queiram fazer algum questionamento.
Não? Hoje não, Nelson? Não? Poxa vida. Então, nós vamos encerrar a audiência pública. Nada mais havendo a tratar, a Câmara Municipal de Bauru dá por encerrada a presente audiência pública às 12h04 do dia 31/8/2016. Muito obrigada a presença de todos.